Salve, fiel, salve nação corintiana, segunda agitada, tá cheio de informação importante no Corinthians pra vocês. O Thiago Salazar traz tudo do Mercadão da Bola e informação também sobre o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana. O Corinthians continua as negociações com o Arce, Alex Arce, Gonzalo Plata, Gustavo Cuéllar e Carlos Vinícius. Tem tudo sobre as negociações e eu gostaria de perguntar para vocês: o Yuri Alberto tá fazendo falta nesse ataque do Corinthians? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Isso foi tema do debate da Gazeta Esportiva. Dá só uma olhada no vídeo, fica até o final para você não perder nada. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar na Gazeta Esportiva e o Cereto atualizando pra gente todo o mercado da bola do Timão, hein? Tem muita coisa acontecendo, fiel, dá só uma olhada. As contratações, que é a data que fecha a janela de transferências. O Corinthians precisa urgentemente de reforços, principalmente de reforços para o ataque, é o que tem pedido o técnico Ramon Dias. Mas a situação está cada vez mais difícil em relação à contratação de alguns jogadores que estão na lista de reforços. Por exemplo, o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata, embora tenha a vontade de jogar no Corinthians, está agitando a torcida do Corinthians nas redes sociais, está respondendo a torcedores do Corinthians, ficou de fora do último jogo amistoso do Al Saad, lá do Catar. Muita especulação em relação a isso, de que ele poderia estar se transferindo aqui para o Corinthians, mas a verdade é que a negociação está cada vez mais difícil, para não dizer encerrada, porque o Al Saad do Catar quer 12 milhões de euros para negociar o Gonzalo Plata. O Corinthians ofereceu 8 milhões de dólares. É uma diferença bastante significativa. O Corinthians ofereceu 8 milhões de dólares para contratar o Gonzalo Plata, só que o Al Saad quer 12 milhões de euros. Além dos 12 milhões de euros, o Al Saad também quer 4 milhões de dólares adiantado, né? Logo, os 4 milhões de dólares antecipado desta quantia dos 12 milhões de euros. É muito dinheiro para contratar o atacante. O Corinthians ainda não desistiu, mas informações nos bastidores dão conta que dificilmente o Gonzalo Plata será contratado. O Corinthians vai tentar chegar a um acordo ainda esta semana. Se vem, se não vem, se descarta esta possibilidade, né, se desiste da contratação do equatoriano que joga lá na LDU, aliás, que joga lá no Al Saad do Catar. Mas é difícil fazer negócio com os clubes lá do Catar, com os clubes da Arábia Saudita, é muito difícil e por isso o Corinthians está tendo cada vez mais dificuldades nesse sentido. Gonzalo Plata, então, está praticamente descartado, não deve ser reforço do Corinthians mais para o Campeonato Brasileiro, para a Copa Sul-Americana e também para a Copa do Brasil. Lembrando que o Corinthians joga amanhã pela Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino, né? Red Bull Bragantino, jogo em Ribeirão Preto, o Corinthians joga pela Copa Sul-Americana, mais um jogo contra o Red Bull Bragantino, e eu falo depois da vinheta de mais reforços, da possibilidade. Muito bem, se o Gonzalo Plata está cada vez mais distante, o Corinthians permanece na vontade, na tentativa de contratar o Alex Arce. O Alex Arce, atacante da LDU, mas também está complicado. É o paraguaio, o atacante da LDU. Não está fácil para o Corinthians contratar o paraguaio, porque é o seguinte, a LDU segue relutante em negociar o atacante com o Corinthians, mesmo após o Corinthians ter informado que pode subir a proposta inicial de aproximadamente 2 milhões e meio de dólares. O Corinthians já fez uma proposta de 2 milhões e meio de dólares à LDU pela contratação do Alex Arce, já disse que vai aumentar esta proposta, mas mesmo assim o clube equatoriano entende que mais importante do que a questão financeira é o aspecto esportivo, quer a permanência do Alex Arce pelo menos até janeiro. O Alex Arce, que é o artilheiro da LDU em 2024. A janela do país, a janela do Equador, fechou no fim de julho. E assim, a LDU não pode contratar um substituto
para o Alex Arce. Então isso dificulta a possibilidade do time equatoriano liberar o jogador para o Corinthians. E para dificultar ainda mais as coisas, outro atacante da LDU, o Michael Estrada, se machucou no último domingo, diminuindo as opções da equipe para o setor ofensivo. Ou seja, o Alex Arce é muito importante para a LDU nesse momento. De qualquer maneira, o Corinthians ainda não desistiu desta negociação. O Corinthians continua tentando a contratação do Alex Arce. A expectativa é de que a negociação tenha um desfecho nessa semana, seja ele positivo ou negativo. O paraguaio tem 29 anos e vive grande fase. No sábado voltou a marcar na vitória da LDU sobre o Cumbaiá pelo Campeonato Nacional. Ele tem 21 gols em 26 jogos na temporada. 21 gols em 26 jogos na temporada. Tá muito bem o Alex Arce fazendo gol em todo o jogo. O Corinthians tenta a contratação de um centroavante. Agora, se não der com o Alex Arce, aí o Corinthians tem um plano B. Trata-se de Carlos Vinícius, atacante do Fulham, da Inglaterra. É o centroavante que o Corinthians considera como plano B, caso o Alex Arce não dê certo. O Corinthians está monitorando o Carlos Vinícius, que está na lista de negociáveis do Fulham da Inglaterra. Aliás, o Fulham disse que quer 4 milhões de euros para negociar o atacante, algo em torno de 24 milhões de reais. O Corinthians já sabe que vai ter que disponibilizar desta quantia se quiser ter o centroavante do Fulham da Inglaterra. Jogador mais rodado pelo futebol internacional em relação ao Alex Arce, que começou a carreira muito tarde, né? O Alex Arce começou a carreira praticamente aos 26 anos, ele tem 29 anos agora, jogou em poucas equipes do futebol internacional. Já o Carlos Vinícius jogou em várias equipes do futebol internacional, jogou no Benfica de Portugal, por exemplo, foi artilheiro do Campeonato Português, jogando no Benfica de Portugal, entre outras equipes, jogou no Mônaco da França, jogou no Napoli da Itália, enfim, jogou em várias equipes do futebol internacional. Não está bem, jogou no Tottenham também na Inglaterra, né? Jogou no Tottenham da Inglaterra, mas não está bem no Fulham, não foi bem na última temporada no Fulham, e o Fulham deseja negociar o jogador. O Corinthians está de olho, se não der o Alex Arce, provavelmente o Corinthians vai tentar o Carlos Vinícius. De qualquer maneira, as negociações estão paradas, porque o Corinthians está esperando pelo Alex Arce. Quer um centroavante, quer um jogador que faça gols. O técnico Emiliano Dias já falou sobre isso, que a contratação de um centroavante que faça gols vai mudar o Corinthians de patamar. O Yuri Alberto está machucado, não pode jogar, né? Machucado não, né? Ele passou por uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula e não pode jogar. E o Pedro Raul não conta, né? O Pedro Raul não dá conta do recado, infelizmente, porque se o Pedro Raul desse conta do recado, o Corinthians não precisaria correr atrás de um outro centroavante. O Pedro Raul está praticamente descartado, é carta fora do baralho no Corinthians. Então o Corinthians está tentando a contratação de um centroavante. Qual nome você sugeriria? Qual nome você sugere para ser o centroavante do Corinthians? Deixe aqui o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Salve, fiel, continuando falando do Corinthians ainda com vocês. Corinthians tá na busca aí desesperadamente, não só porque quer, mas porque precisa realmente. Todo mundo já sabe que o Corinthians precisa reforçar esse ataque. E tem 3 nomes aí pro ataque que estão sendo especulados, né? O Carlos Vinícius, que está no Fulham da Inglaterra. O Fulham já até aceita negociar o jogador, mas quer aí de 18 a 24 milhões de reais para vender o jogador. O Corinthians sinalizou um empréstimo, mas o Fulham só cogita aí vender o jogador. O jogador ainda gostaria de voltar para o Brasil, segundo a informação do Bruno Andrade, mas o Corinthians aí ainda não avançou numa negociação profunda, porque o Corinthians tentou a primeira investida, sondar aí por empréstimo, mas o Fulham quer a venda do jogador. Outro jogador que está sendo especulado muito no Corinthians é o Alex Arce, que nessa semana deve ter aí um aval, se ele vem ou não. Já faz um tempo que tá nessa história aí, Corinthians e Alex Arce, né? Corinthians segue aí em busca desse jogador, quer muito, o Ramon Dias quer muito, o que dificulta essa negociação, além
do valor aí que o Corinthians ofereceu, a LDU não aceita. O Corinthians tentou subir a pedida. O fato que o mercado de negociações lá do Equador não está aberto. E se a LDU perder um atacante, não tem como repor no mercado da bola. Essa é a preocupação do time equatoriano. Então o Corinthians segue aí nas investidas, vai ter que elevar esse valor aí para contratar o Alex Arce. Lembrando que hoje soltar a informação, né, que o Fluminense estaria de olho também na contratação do Alex Arce da LDU. Então tudo isso está dificultando aí a negociação com o Alex Arce. Outro jogador também que está aí na mira do Corinthians é o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata é aquela história, né? O clube lá do Catar, o Al Saad, pede 12 milhões de euros. Corinthians, num certo momento, ofereceu 8, né? Mas o clube lá do Catar tá fazendo jogo duro, já exige ainda 20% de uma venda futura do Corinthians, porque o jogador é um jovem atacante, né? Então o Corinthians pode até retornar esse investimento aí no futuro se o jogador jogar bem. O Gonzalo agitou a Fiel aí, seguindo o Timão no Instagram. Diversos canais repercutiram essa notícia. Ainda comentou posts de alguns corintianos. Mas a situação é essa. O time do Qatar tá fazendo jogo duro para vender o atacante para o Corinthians. Se o Corinthians precisa realmente reforçar esse ataque. Tem algum outro atacante que você vê no mercado que poderia ajudar o Corinthians poderia contratar? Sugira aqui nos comentários. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. O Corinthians não pode cometer loucuras também para trazer aí um super astro, a não ser que o cara chegue e decida, né? A não ser que o cara chega e decida realmente. Não sabemos se esses nomes dariam resultado se chegasse no Corinthians. A meu modo de ver, o Corinthians tem um elenco aí muito limitado mesmo, mas precisa realmente de atacantes, precisa também de laterais. O Corinthians precisa lá na lateral esquerda. O Hugo não pode ser jogador do Corinthians. Não tem condição de ser jogador do Corinthians. O Corinthians precisa de laterais. O André Ramalho é o único jogador consciente na zaga do Corinthians. É o único jogador consciente na zaga do Corinthians, que tem um passe bom, sabe sair pro jogo, defende bem. O André Ramalho foi uma excelente contratação do Corinthians. Infelizmente o Alex Santana se machucou. O Corinthians está buscando aí até um meio campista para repor essa saída, que só volta depois de 3 meses, e vê no Cuéllar uma saída. O Ramon Dias pede muito o Cuéllar, mas também é outra negociação que tem um custo muito alto para o Corinthians. E a gente tem que ver aí se o Corinthians vai fazer uma investida para trazer o Cuéllar. Se o Cuéllar vier, para receber mais de 2 milhões de reais por mês. O Corinthians já tem um Coronado que recebe mais de 2 milhões de reais por mês. Não sabemos aí se seria uma boa. Mas deixa a sua opinião, vale muito pra gente. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima semana para vocês. Deus abençoe a vida de vocês todos, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!